Muito famoso pelo seu 3-5-2, Antonio Conte mudou sua filosofia. Agora no Napoli, o técnico italiano adota o 4-2-2-2 ou 4-2-4, como preferir, a fim de extrair o melhor de cada jogador do Napoli e tentar lutar pelo título italiano desta temporada. Vamos discutir a nova filosofia nesse vídeo. Algo que já podemos perceber no início de temporada é que a equipe do Napoli não está entre as que mais cruzam para dentro da área. Se a gente for comparar com a Inter de Milão, campeã com o Antonio Conte, foi a segunda equipe que mais cruzou bolas para dentro da área. E aí a gente se pergunta o porquê e por qual motivo a equipe do Napoli não cruza tanto e a equipe da Inter cruzava tanto. É justamente o modelo, ou pelo menos como era ordenada a função dos seus jogadores. Vamos pegar, por exemplo, os laterais. Os laterais de Antonio Conte sempre foram conhecidos por serem muito agressivos, tanto ofensivamente como defensivamente. A gente pega Victor Moses no Chelsea, Marcos Alonso, Asamoah, Hakimi, são laterais em que a força física, o vigor físico prevalecem muito. Então, o Conte meio que mudou isso. Hoje, os laterais do Napoli não necessariamente precisam espetar na ponta e ter aquela responsabilidade imensa de ter que sobreviver o jogo inteiro, os 90 minutos, fisicamente. Se a gente partir agora para o mapinha, nós podemos perceber que a saída é sempre com dois defensores, os laterais abertos, mas ele tem essa função de cair por dentro ou então fazer essa ultrapassagem no corredor. Acontece essas trocas no lado esquerdo com Kvaratskhelia e Oliveira, no lado direito com Politano e Di Lorenzo. Então a gente percebe que qual é o ponto principal nessa mudança? Antonio Conte tem priorizado cada vez mais o espaço no meio do campo. Ele entendeu que esses jogadores do Napoli, o que ele tem em mãos, não dava para fazer o que ele estava habituado a fazer na época de Tottenham, de Inter e de Chelsea e Juventus. Ele entendeu que ele pode potencializar o Lukaku, o Kvaratskhelia, Politano com essa nova função. Então a gente vê um time do Napoli jogando muito pelo meio, parando de cruzar tanto as bolas para dentro da área, porque usava muitos laterais e concentrou seu jogo no que há de melhor. Porque Lobotka, McTominay, Kvaratskhelia, Lukaku, Politano são jogadores de muita qualidade. E nesse frame aqui é um exemplo em que Kvaratskhelia e Politano buscam mais o centro do campo do que as laterais. Aí os laterais são responsáveis por fazer essa ultrapassagem no corredor, para criar uma superioridade numérica contra o adversário, mas o foco principal é trazer esse jogo no meio. E aí eu vou falar de alguns jogadores que têm sido potencializados com essa nova função, com esse novo sistema do Antonio Conte. Contra o Milan, eu percebi que o Anguissa fazia uma espécie de segundo centroavante sem a bola, com o Lukaku para poder pressionar a saída do Milan, e resultou ali nele roubar uma posse da bola e acabar ajudando na assistência pro gol do Lukaku contra o Milan. Aqui também eu destaco um gol do Anguissa, em que dá para falar também da variação do sistema, né? Em que o Lobotka baixa para fazer uma saída em 3, isso não ocorre sempre, eventualmente ocorre essas mudanças. Isso é quando o adversário pressiona com dois centroavantes, o Napoli vai, baixa o Lobotka ou o Gilmour, dependendo de quem estiver jogando, e aí, conseguindo essa superioridade numérica, consegue progredir com a posse. Esse gol da Udinese é um exemplo em que o Anguissa ultrapassa ali por dentro, o pivô toca a bola nele, ele sai de cara pro gol e faz o gol. E aí a gente pode falar agora também de outro meio-campista, que é mais um segundo atacante ali, vamos colocar assim, em box-to-box. O McTominay tem associado muito com o Lukaku e com o Kvaratskhelia, tem formado uma boa dupla. O McTominay tem contribuído com alguns gols, algumas assistências, que era o que ele fazia no United quando entrava ali nos minutos finais, né? Agora, com o Conte tem sido um outro jogador, assim, com mais minutagem. O Conte entendendo mais como extrair melhor a característica desse jogador. Então tem dado muito certo essa dupla aí, Conte com o McTominay, né? McTominay na Itália, né? Tá se aventurando pro bem, jogador escocês. E aí, com isso, outro jogador que tem se destacado bastante é o Romelu Lukaku, né? Porque o Lukaku, como eu vou deixar alguns frames, o Lukaku ele pode ser esse pivô, como a equipe busca mais a posse da bola no centro. O Lukaku se associa muito para o ponta infiltrar, por exemplo, para poder fazer um gol no lugar em que ele poderia fazer essa ruptura. Então, ele tem tocado mais na posse da bola, ele tem se movimentado mais, ele tem visto o jogo melhor. Ele tem sido utilizado de duas funções, tanto sendo o cara pivô, como também o cara que pode romper a linha defensiva, né? Como a gente vê no exemplo aqui em que o McTominay lança para o Lukaku, no jogo contra o Udinese, ele derruba o zagueiro e aí faz um gol.
é uma característica de força ali do Lukaku, né? Muito marcante. Então não necessariamente só o pivô, só o referência. Mais um lance aqui contra o Milan, em que ele derruba o Pavlovic no chão e acaba fazendo o primeiro gol ali contra o Napoli. Então o Lukaku sendo usado tanto para pivô, tanto para romper a defesa adversária. Falando um pouco do sistema defensivo, o Napoli sofreu apenas 11 gols, é a melhor defesa do campeonato junto com a Fiorentina, e eles marcam num 5-3-2. O Politano baixa mais a linha, e aí é uma equipe muito compacta. Ele baixa para ajudar o Di Lorenzo, o Kvaratskhelia não baixa do outro lado, porque na ideia do Conte puxar esse contra-ataque é melhor com o Kvaratskhelia do que com o Politano, então o Politano recua ali para baixar ajudando o Di Lorenzo, aí forma aquele trio ali com McTominay, Zamboanguissa, Gilmer ou Lobotka, quando o Lobotka titular geralmente joga. Então a equipe é muito compacta, faz muito bem o balanceamento, faz o adversário girar para um lado para o outro, difícil de furar esse bloco de marcação. A gente pode ver que o McTominay, ele tem essa característica de marcador, era volante mesmo no United. No Napoli ele já tem essa função de defender, mas também como de atacar. Ele pode ser um cara de suporte ali para o contra-ataque. O Anguissa também é um jogador versátil, pode chegar dentro da área. Então o Conte associa muito bem, entende muito bem quais as peças que ele tem, e aí eu acho que foi determinante também para essa mudança de característica, que eu estou gostando bastante agora dessa aventura do Conte.